Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Agora são 3h01 pelo horário de Brasília. Eu sou Ariana Fonseca e nós estamos ao vivo pela Rádio Justiça em 104,7 FM e agora com o nosso momento do debate aqui na Rádio Justiça. E nos dias de hoje, o setor de turismo tem se expandido de maneira rápida e acessível, especialmente com a popularização da internet. No entanto, essa expansão também trouxe desafios, como o aumento de golpes e fraudes envolvendo pacotes de viagem. Com promessas de preços irresistíveis e ofertas imperdíveis, muitas pessoas acabam se tornando vítimas de fraudes, resultando em prejuízos financeiros e muitas frustrações. E nesse debate vamos explorar os principais tipos de golpes e fraudes no mercado de turismo, discutir como identificar essas armadilhas e principalmente como proteger os consumidores para que suas viagens sejam tranquilas, seguras e, acima de tudo, reais. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Justiça profissionais especialistas nesse assunto. Temos aqui a presença da doutora Isa Ranieri, advogada especialista em Direito Civil, Processo Civil e Direito do Consumidor, presidente da Comissão de Processo Civil da OAB do Guará do Distrito Federal. Isa Ranieri, muito obrigada pela participação. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Temos também a presença do Dr. Daniel Roriz, advogado especialista em Direito Material e Processual Civil e conselheiro da OAB do Distrito Federal. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Ariana. Prazer estar aqui com você, prazer retornar a essa casa. Obrigado pela oportunidade e obrigado a quem vai nos ouvir pela companhia nessa tarde. Isso mesmo. Também temos a doutora Patrícia Turi, advogada e administradora, especialista em soluções jurídicas estratégicas e abordagem multiportas, pós-graduada em responsabilidade civil, direito do consumidor e contratos e em gestão pública. Doutora Patrícia, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e os ouvintes da Rádio Justiça. Bom, um tema muito importante, principalmente agora, né, nesse período de feriadão, muita gente viajou, mas muita gente já se programa para as próximas férias. Portanto, eu queria saber de vocês quais são os tipos mais comuns de golpes e fraudes que os turistas enfrentam ao adquirir pacotes de viagem. Doutora Isa, podemos começar com você? Então, existem alguns golpes bem comuns, né, que nós podemos listar aqui. Eu vou falar de alguns e os colegas certamente vão complementar. Ofertas, principalmente em redes sociais, sabemos que foi um mundo que cresceu bastante ultimamente, então tem as ofertas no Instagram o tempo todo. Quando a gente começa a pesquisar sobre viagem, é incrível que começa a aparecer, né, várias promoções, sites, links para você clicar. Então existem essas ofertas no Instagram, existem e-mails que a gente recebe, né? Nossa caixa de e-mail, links para você clicar, grupos do WhatsApp, grupos que as pessoas criam e colocam você lá para ficar mandando ofertas. São alguns principais tipos de golpes. Sem dúvidas, os criminosos se aproveitam muito da tecnologia, das redes sociais e enviam esses links falsos e a gente acaba clicando às vezes por curiosidade ou por conta de ver uma promoção muito boa, uma oferta muito generosa e não se atenta, né, à segurança, realmente ao que interessa, entendeu? Que é ter uma viagem segura, tranquila, né, sem esse tipo de preocupação. Só depois é que as pessoas realmente são surpreendidas com alguma coisa que deu errado. Então, é importante ficar atento a esses links, aos grupos do WhatsApp, às redes sociais, Instagram. E eu tenho certeza que os colegas aqui também têm muito a acrescentar a respeito dos tipos de golpe. Doutor Daniel, gostaria de complementar? Olha, Ariana, no Brasil a criatividade para golpes é quase infinita, né? Então, falar dos golpes que existem na praça é muito difícil porque cada dia surge um golpe novo. Então, além dos golpes e das fraudes, eu acho que é importante que a gente aborde o tema sobre as falhas nas prestações de serviço, especialmente no setor de turismo, que é um dos que mais demandam o judiciário. Então, existem inúmeras falhas nessa prestação de serviço e certamente alguém que está nos ouvindo agora
passou por alguma dessas situações nesse feriado, que é um dos maiores do Brasil e tem uma incidência muito grande desse tipo de falha na prestação de serviço. Nós podemos falar de overbooking, atrasos. Então, as falhas vão além das fraudes e tem o poder de prejudicar o consumidor tanto quanto. Então, acho que é importante e ao longo da conversa, certamente esse assunto vai surgir novamente e a gente vai poder se aprofundar melhor. Com certeza, nós teremos tempo para falar sobre muitos dos pontos mencionados. Bom, eu gostaria de agradecer também a participação do Dr. Matias Ribeiro, que acabou de chegar aqui no nosso estúdio, ele que também vai ajudar a falar sobre esse tema de golpes, fraudes envolvendo pacotes de viagem. Dr. Matias Ribeiro, ele é advogado, especialista em Direito Civil, pós-graduado em Direito Imobiliário e agora presidente da OAB do Distrito Federal, subseção Guará, isso mesmo? Muito boa tarde, doutor, obrigada pela participação. Boa tarde a todos. Até me desculpar inicialmente, mas para mim é um privilégio sempre estar aqui, a convite de vocês. É um programa que é muito essencial para a informação, né? E vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês um pouquinho, falar sobre diversos temas, porque apesar de pensarmos em fraudes, em questões cotidianas que aconteceram durante o feriado, o direito do consumidor ele é muito amplo, é um tema legal de ser debatido. Obrigado. Com certeza. Bom, doutora Patrícia, vamos falar um pouco sobre os golpes, né? Para depois a gente começar aí nos itens. O que a senhora acha? Quais são os principais que acontecem? Golpes tem de toda qualidade, tem de doce e tem de sal, como diz o goiano na praia. Então a gente tem os golpes das tarifas, né? São muito atrativos os valores que você encontra nas redes sociais, na internet, que são sites falsos que oferecem tarifas de voos, por exemplo, com um valor muito baixo. Tem os golpes do táxi, que é antigo, esse aí é bem antigo, do taxímetro adulterado, sobretudo nos voos, né, nas viagens internacionais. Existem as dificuldades que você passa também no aluguel de Airbnb, por exemplo. Você aluga vista para o mar, mas era um adesivo, um adesivo ali no vidro da janela com a foto do mar. Pacotes de viagem que promete mundos e fundos e quando você vai verificar de fato, vai viver aquela experiência, não é nada daquilo. Aí tem os problemas, além dos golpes, tem os problemas de voo, por exemplo, overbooking, ou a estadia, você vai para um hotel e reserva um quarto, de repente eles não conseguem te acomodar naquele quarto, fazem uma troca. Então tem muitos detalhes aí. Tem de câmbio, por exemplo, né? Tem muita gente que opta por uma viagem internacional e tem problemas aí com questão de câmbio. Opção não falta. Tem de doce, tem sal e tem temperado também. Pois é, muitos casos que acontecem e ao invés de ser uma viagem tranquila, se torna uma viagem com dor de cabeça, né, para todo mundo. Doutor Matias, fala um pouquinho para a gente sobre esses principais problemas que os turistas enfrentam quando vai viajar, quando vão buscar uma viagem pela internet. Eu acho que o principal problema do consumidor é a falta de informação, né? E às vezes ela pode ser durante a viagem ou durante a compra que ele está adquirindo ou previamente quando ele vai buscar informações sobre o que ele está querendo, né? Às vezes ele vai fazer uma viagem e não faz a devida pesquisa, seja do site ou do fornecedor que ele está buscando. E hoje em dia, com as ferramentas atuais, um mundo totalmente moderno e com ampla diversidade de informação, eu acredito que o consumidor tem que se antenar sobre isso, ele tem que pesquisar mais. Lógico, o Código do Consumidor também é claro que o fornecedor ele tem que ser claro nas informações a serem prestadas, mas quando o consumidor tem acesso a essas informações anteriormente, seja até por aqui, você que está acompanhando aí a gente, é sempre interessante estar antenado dos seus direitos, porque quando for a pesquisa do seu site, você tem que saber que ele tem que ter um número de saque, ele tem que ter um número de atendimento, ele tem que ter as informações, como a doutora bem colocou aqui, seja da hospedagem, como é que vai ser, qual que é a visão. Então, assim, existem inúmeros casos que a gente se depara que é simplesmente por falta de curiosidade, né?
Teve certa vez que uma pessoa falou comigo que ele alugou um quarto de Airbnb que era vista, né? E aí teve aquela questão, chegou lá, era uma vista e não era. Aí ele falou assim, parecia até que tinham colocado uma foto na janela para simularem uma certa vista do quarto. E eu falei, olha, você chegou a ver a opinião dos outros consumidores, né? Alguns sites fornecem isso já, mas fora isso já temos outros mecanismos, né? Como sites privados de reclamação e o do governo de reclamação, então assim, que é o consumidor.gov. Então assim, hoje os problemas atuais que existem vão existir, seja porque é comum das relações consumeristas, das relações humanas, mas se tiver informação, acredito que o consumidor ele vai estar muito mais capacitado até para depois perseguir seus direitos, tendo pesquisado certo, consumido o produto, veio com defeito e depois aconteceu alguma coisa, quando ele for acessar a justiça, ele ter sabidamente certeza que ele vai ter o retorno ali dos seus direitos. Certo. Bom, complementando o que o Dr. Matias falou, doutora Isa, eu gostaria que a senhora falasse sobre quais são os sinais de alerta de viajantes que devem observar ou pesquisar os pacotes de viagem pela internet. Então, como o Dr. Matias falou, existem meios simples que conseguem ligar um sinal de alerta muito grande para o consumidor. Como, por exemplo, o Dr. Matias acabou de citar, um meio super eficaz, importante, que é o consumidor.gov, também tem o Reclame Aqui, também tem o Procon. Fazendo uma busca rápida na internet sobre agências de viagens, às vezes você vê que o número de reclamações ali é muito grande e você consegue ler os comentários sobre perdi o dinheiro, paguei e não recebi o serviço. São atitudes simples que o consumidor consegue tomar para evitar esse tipo de golpe. E existem também outras formas, por exemplo, essas empresas golpistas, elas costumam pedir pagamento via Pix ou depósito bancário, né? Então, se você puder utilizar um cartão de crédito, até mesmo colocar parcelado, fica mais fácil. Geralmente, os cartões eles têm proteção contra fraudes. Então, é uma forma de ajudar, no caso de você descobrir, né, futuramente que sofreu um golpe. E existem também atitudes simples, como, por exemplo, as empresas de viagens mandam para você o seu voucher, mandam a reserva do hotel, mandam o bilhete da passagem, você pode ligar e confirmar. Você pode ligar no hotel e confirmar, olha, eu tenho uma reserva aí para o dia tal, né? Para você não chegar e se frustrar. Como eu vi uma família que viajou do Brasil para a Grécia e quando chegou na Grécia viu que não tinha hotel, que o hotel não estava confirmado, mas a passagem aérea eles fizeram direitinho, só que o hotel o golpe mesmo era no hotel. Então, assim, eles podiam ter ligado no hotel antes, né, confirmado. Eu sei que a gente faz esses pacotes, busca essas empresas porque oferecem uma comodidade maior. Você não tem que ficar indo atrás de passagem, atrás de hotel, atrás de translado, atrás de passeio, já está tudo incluso e é muito mais prático. Mas, se você tirar um tempinho, né, para confirmar esses serviços, você evita também cair num golpe. Doutor Daniel, tem que também resistir um pouco, né? Não adianta ver aquele anúncio com aquele preço ali super atrativo e já comprar. Não, bom parar, respirar um pouco e pesquisar, né? O preço geralmente é o principal sinal de alerta, porque é o que mais seduz o consumidor. É um preço geralmente muito atrativo, um preço fora do praticado pelo mercado e o consumidor se sente tentado a utilizar uma oportunidade imperdível. E a oportunidade imperdível muitas vezes se revela como um golpe. Então, o preço geralmente é o principal sinal de alerta. Sem dúvida, essas ferramentas citadas pelos colegas são as principais e são os melhores sinais para, depois do preço extraordinário, veja se de fato não existe algo a mais, se não existem outros prejudicados. Sem dúvida, esses passos evitam muitos problemas futuros e muitas demandas que abarrotam o judiciário depois. Sim. Inclusive, tem alguns sites, né, doutora Patrícia, que eles colocam um cronômetro ali, dentro de 15 minutos. Se você não fizer a compra, vai perder essa oferta imperdível.
As amantes do Privalha que o digam. Existem as ferramentas que o próprio governo disponibiliza para você verificar se a empresa que você está contratando para o serviço, hospedagem, está regular. Por exemplo, é o cadastur.gov.governo, deixa eu verificar aqui, cadastur.turismo.gov.br. Então, essa empresa, né, através desse site, você pode verificar se a empresa está regular, é um ponto. O Reclame Aqui é uma ferramenta fabulosa, e aí eu vou puxar a sardinha, né, para a Justiça Multiportas, a Advocacia Multiportas, que como bem trata o professor Fred Didier, são as vias alternativas, que não só o judiciário. Então, tem como o doutor bem colocou também, o consumidor.gov. Então, são ferramentas que você pode buscar informações através das empresas que você está buscando contratar, de uma forma simples, todo mundo tem acesso, né? Não existe nenhuma dificuldade de acessar esses sites. Fora isso, está atento, claro, se existem as informações no site do CNPJ da empresa, da localização, observe os comentários. É claro que tem muitos sites de venda, principalmente, que tem lá os comentários, que foi lindo, foi maravilhoso, o recebido foi perfeito, só que são comentários forjados. Então, você tem que estar atento a isso. A minha geração talvez não tenha tanta habilidade, mas os mais modernos, os mais jovens, já têm mais uma facilidade de perceber o que é fake e o que está ali de fato que funciona, para que você tenha essa informação, se te atende ou não. O Airbnb trata isso de uma forma muito séria, né? Mercado Livre para as compras, o eBay, que foi um dos primeiros e-commerce que utilizam essa forma, né, de tratativa, de resolução ali de problema dentro da própria plataforma. Doutor Matias, a plataforma consumidor.gov.br é ótima, né? É uma plataforma simples, que tem ali a reputação de cada empresa, tem as respostas, tem tudo, né? Vale lembrar que a empresa ela tem que se cadastrar, e ela que tem o interesse de entrar ali na plataforma para poder estar respondendo, né? Mas tem os termos obrigatórios. O Reclame Aqui é uma ferramenta privada, ela é mais antiga, o consumidor.gov, acredito eu que eles fizeram pensando mais ou menos nessa mesma ferramenta, mas todas elas, assim como a doutora Patrícia colocou aqui, são para que o consumidor ele tenha informações sobre a empresa. É válido lembrar que essas plataformas elas aconteceram com base nas relações que foram acontecendo. Então, hoje, se os nobres doutores aqui sabem que para a gente entrar, às vezes, num juizado especial, o próprio TJ ele já disponibiliza a pergunta, né, se a pessoa tentou uma solução conciliatória anteriormente ou se foi pelo consumidor.gov, porque é a ferramenta oficial do governo para poder resolver esses conflitos antes de se chegar ao judiciário e realmente abarrotar de ações, como o doutor bem colocou, doutor Daniel. Mas acredito que tem que haver ainda mais uma conscientização do fornecedor de que para ele é bom ele ter feedback positivo do negócio dele, ele ter avaliações do negócio dele, porque nós como consumidores nós vamos pesquisar, vamos olhar, olha, esse aqui tem muita avaliação boa, então eu vou comprar esse aqui porque eu vejo que vale a pena. E tem consumidor que não vai tanto pelo preço, apesar do preço ser o convidativo de muitas compras, da maioria delas, mas a experiência também principalmente quando é um valor alto, né? Existem viagens internacionais que você não pode colocar ali o preço em si, porque a viagem é uma experiência. Se der algo errado, como é que você vai voltar? Como é que você vai rescindir um contrato? Tudo isso é importante para que o ouvinte, o consumidor, ele tenha noção de que essas pesquisas são essenciais.
principalmente na questão que a gente está falando bastante aqui de viagem, né? Porque tem algumas agências que fazem parcerias. Então, às vezes, a agência está ok, mas o hotel lá da cidade que ele está não está tão ok. Então, ele tem que pesquisar todas as fases, pesquisar como é que funciona a viagem, não só chegar no dia e ter a triste experiência, né? De ter a sua viagem frustrada ou a sua compra frustrada. Então, essas ferramentas que nós temos colocado aqui, elas são muito importantes, bem como indicações, que é o que já acontece normalmente, de experiências de amigos ou de familiares que já viajaram ou com uma agência ou com outro fornecedor qualquer e que teve uma experiência boa. Doutora Isa, eu vou pegar o exemplo que a doutora Patrícia falou sobre a questão da vista, né, para o mar. O consumidor, se ele se sente lesado, porque chegou no quarto, não tem aquela vista e tal, para quem reclamar, como proceder nesse caso? Então, existem aqui, eu queria falar sobre isso em algum momento, existe duas questões. Existe diferença entre o estelionato, né, que a gente está falando de golpe, que está lá no artigo 171 do Código Penal, e existe também uma diferença que é a quebra de contrato, né, que é o desacordo comercial. Então, dependendo da situação que você vai passar, existem duas formas de proceder, né? A gente está falando de golpe, então a gente está falando de 171, que é o estelionato, né? O desacordo comercial acontece, por exemplo, foi o que aconteceu com a 123 Milhas, né? Que é um grande exemplo de empresa que prometeu, entregou muita coisa, tinha avaliações muito boas também, tinha um site confiável na internet, as pessoas acreditaram e compraram seus pacotes, e chegou um determinado momento que houveram evidências de que se tratava também de uma pirâmide, então muitas pessoas foram enganadas, né? Sentiram enganadas, porém existe uma grande discussão se realmente a empresa quis, né, prejudicar, se houve dolo, se eles venderam pacotes com a intenção de não cumprir, ou se realmente houve ali uma má gestão, né, na empresa. Então, assim, no caso do Airbnb, está lá um anúncio, né? O Código do Consumidor, ele protege bastante o consumidor nesse sentido. Então, se você se sentir lesado por esse tipo de situação, depois você pode entrar no juizado especial. O juizado especial é disponibilizado pela Justiça, né? E você não precisa de advogado para fazer sua reclamação, né? Você pode fazer uma petição simples, protocolar ali no PJE, e vai ter um juiz para fazer antes uma conciliação e depois julgar o caso, né, conforme o que ele entender ali que é pertinente. Mas existe essa diferença e essa discussão entre o golpe e o desacordo comercial, né? Quando a empresa realmente não tem intenção de lesar, por exemplo, colocou lá a imagem do mar, mas dava para ver que era um quadro, né? A pessoa que achou que era um mar. Ou realmente a empresa colocou lá com a intenção dolosa de que parecesse um mar. Então, assim, tem que fazer essa avaliação. É por isso que também é importante o advogado, quando se tratam de valores mais elevados, para fazer essa análise e saber qual tipo de situação a pessoa se envolveu, né? Nesse caso, doutor Daniel, se a pessoa viaja para um outro estado, outro país e se depara com essa situação, não temos a reserva do quarto, o que fazer nesse momento? É uma situação um pouquinho mais complicada, não é? Como o doutor Matias muito bem colocou, algumas coisas têm preço e outras têm valor. A passagem aérea tem preço, a experiência da viagem tem valor, e o valor da experiência às vezes é impagável. Então, num âmbito internacional, tudo se torna um pouco mais complicado, portanto a prevenção é sem dúvida o melhor remédio. Em outro país, a legislação brasileira não é aplicável, exceto quando a empresa tem sede no Brasil e o contrato foi realizado com uma empresa brasileira. Então, caso o consumidor adquira um pacote de viagem no Brasil e ao chegar no exterior, o hotel não está reservado, o passeio não está reservado, essa empresa brasileira pode ser acionada, deve ser acionada. E o Código de Defesa do Consumidor estabelece, Ariana, no artigo 18, que o consumidor tem 3 alternativas nesse caso. A primeira é pedir imediatamente o ressarcimento do valor pago
corrigido, atualizado e com eventuais perdas e danos, que são os prejuízos que essa inobservância, essa imprudência ou imperícia da empresa causaram ao consumidor. Se o consumidor teve que reservar um novo hotel, se ele teve que alugar um carro, se ele teve que ter um custo adicional que não estava previsto, isso tudo tem que ser reparado por quem deu causa, que é a empresa que vendeu o pacote, nesse caso. Então, essa é a primeira alternativa que o código dá ao consumidor, e aqui é importante dizer que essas 3 alternativas elas estão a critério do consumidor. Quem escolhe o que vai praticar é o consumidor e não a empresa. Então, o consumidor pode escolher ou o ressarcimento do valor, ou o abatimento no preço, ou a restituição imediata da quantidade do valor pago, ou a substituição do produto ou do serviço, se for possível, por um outro de mesma natureza. Então, a empresa aérea teve um overbooking. Ela pode oferecer ao consumidor uma viagem, uma realocação em outro voo ou em um outro destino, se for um pacote de viagem, e isso fica a critério do consumidor. Qual das 3 alternativas ele vai escolher? Então é bastante importante ficar atento sempre à prevenção, especialmente em pacotes de viagem internacional, porque depois que saiu do Brasil, a legislação brasileira não é mais aplicável. A experiência vai acabar sendo prejudicada, porque a empresa só vai poder ser acionada no retorno ao Brasil. Doutora Patrícia, nesses casos a gente pode então pedir danos morais em relação a essa experiência ruim que aconteceu fora do país? Sim, não há nenhuma restrição, ainda que, por exemplo, no caso do overbooking, a empresa disponibilize aquele valor que a ANAC até tem um padrão, acho que nacional são 250, eu me esqueci o nome da sigla. Enfim, vou pesquisar. Mas existe um valor pré-determinado em um nacional e um valor internacional. Ainda que ele disponibilize isso e acomode em outro voo ou faça um reembolso, nada impede que você busque os seus direitos com relação a danos morais, danos físicos, de repente, mala extraviada, ou, por exemplo, você ia viajar para acompanhar a perda de um ente querido, né? Um velório, por exemplo. Não há uma reacomodação em dia posterior que possa corrigir isso. Então, cabe, você pode buscar um advogado, um profissional que possa te orientar com relação a isso. Não vai eximir a empresa de uma responsabilidade nesse sentido. Uhum. Eu vi aqui que o valor nacional é R$2.000, quase R$2.000. É a sigla que eu não estou lembrando a sigla. Eu sei que é 250, igual 250 direitos especiais por saque. Não sei. Tem uma siglazinha que eles usam, tipo honorários de DES, acho que é isso, né? Isso. Nacional 250, internacional 500. Tem direitos especiais por saque, DES. Deve ser isso. E ainda que tenha isso, se a pessoa achar que sofreu algum dano para além, ela pode sim, perfeitamente, procurar seus direitos. Na acomodação de hotel também, pacotes de viagem, translado, nas mais diversas possibilidades, seguros de viagem também, que às vezes são vendidos à torta e à direita. O que você não pode confundir eu vou para Disney, comprei o pacote de viagem e não me atentei para as questões de visto, por exemplo. A empresa realmente não tem responsabilidade sobre isso necessariamente. É evidente que ela deve orientar o consumidor a respeito dessas questões, ou de possíveis vacinas, dependendo de onde você vá, que são necessárias, talvez, mas aí é uma questão de cada consumidor, né? Entendi. Doutor Matias, a gente pode continuar sobre essa questão do overbooking, explicar para os nossos ouvintes o que seria isso, quais são os direitos dos consumidores se forem pegos de surpresa, né, com essa situação no aeroporto.
O overbooking é a famosa superlotação, né? Isso aí acontece normalmente questões de gestão, ou às vezes atrasos em algum voo que tem reacomodação de consumidores, né? De viajantes. E o consumidor, ele tem que estar atento a não só essa questão do overbooking em si, mas a questão do que gerou, ou seja, o atraso, seja alguma atitude da empresa. Então, quando acontece esse overbooking, o consumidor ele tem que registrar, né, a situação, ter ciente o horário que aconteceu, como que foi o bilhete que ele adquiriu, tanto a cadeira, porque como o Dr. Daniel colocou, depois a empresa aérea ela é responsável pelo que acontece, se ele perdeu algum compromisso, se porventura esse compromisso, qual é o dano que a pessoa gerou, né? Tudo isso vai ter uma discussão depois se vai ter dano moral ou não, porque depende da ofensa que a pessoa teve, se foi às vezes para um casamento ou se foi para alguma reunião de negócios e ele deixou de perder o negócio, se foi uma viagem de descanso, né? Mas ele tem que ter em mente sempre ter registrado o bilhete de compra e demais outros comprovantes que ele teve de gasto, às vezes ele teve que ficar dentro do aeroporto e consumir algo, né? Normalmente as empresas elas já têm, pela resolução da ANAC, que disponibilizar, né, uma acomodação para a pessoa, né? E alimentação também. E isso baseado no tempo de horas. Eu acredito que em 4 horas de atraso a empresa ela já tenha que disponibilizar acomodação, né? E a alimentação, se for questão de uma a 2 horas, eu acredito. Mas quando acontecer essa situação, primeiro, registre o horário, porque isso vai ser fundamental depois, na hora de se não tiver um acordo com a empresa, quando for na justiça, a pessoa saber a partir de que momento que ela começou a ser lesada. Ela estava ali, o voo era 6 da tarde, e aí eu só consegui ser realocado em outro voo 6 da manhã do outro dia. Então, assim, se ele tivesse esse período de horário pelo menos registrado, ela vai ter noção do que ela deveria ter sido protegida ali. Então, tem a questão da acomodação, tem a questão da alimentação, tem a questão do assento, porque tem pessoas que escolhem assentos que são melhores dentro do voo, então quando ele for acomodado dentro do outro voo, tem que ver essa questão também. Ele pode aceitar qualquer assento? Até pode, se for acordo dele com a empresa ali. Mas se ele tinha direito a um assento melhor, porque ele pagou por isso, a empresa também tem que reaver esse valor ou depois alguma solução, alguma conciliação para poder, um voucher, né, para poder compensar esse prejuízo que aconteceu. Isso, eu até ouvi de um advogado, eu nunca esqueci. Guarde provas em momentos de paz, para em momentos de guerra você estar bem armado. Então, até a questão das malas, que acontece muito, danificar as malas. Então, tira foto. Na hora da pesagem, fotografa a tela dos avisos do horário do voo. A gente costuma dizer, advogado costuma dizer que ganha processo não quem tem direito, mas quem tem provas. As provas, é algo simples, porque assim, igual a gente aqui tá com o celular à mão, a tiracola. Então, é questão de só realmente você ter a ação de lembrar, se é algo automático de aconteceu uma situação que foi fora do comum. O que eu devo fazer? Antes, você já tira uma foto do bilhete ou já tem em PDF, que hoje vem tudo no e-mail, né? Mas depois, atrasou o voo. Eu fui enviado à companhia aérea para ser informado das informações quando? Porque às vezes ele não sabe, porque ele não começou a registrar. Então ele tira foto, chega, conversa com o atendente e fala: posso gravar as informações que você está me passando? O atendente: não, tudo bem, não tem problema, são informações que eu devo prestar. E aí ele fala: olha, nós vamos disponibilizar o voucher, nós vamos disponibilizar a acomodação, nós vamos disponibilizar o voucher aqui do seu assento, né? Então tudo isso ele tem que ter prova para chegar lá na justiça, se for o caso, e poder comprovar aquilo que ele está falando. Lógico,
Entendam, ouvintes, que o direito do consumidor, né, existe a hipossuficiência do consumidor. A gente sabe que o fornecedor ele tem mais força, tem um ônus da prova, né, que ele vai ter que, a inversão do ônus da prova que ele vai ter que provar no lugar do consumidor, porque nas relações consumeristas o consumidor ele é a parte mais fraca. Mas se você já tem razão de uma questão e ainda tem prova, o seu direito é irrefutável. Só complementando a informação que o Dr. Matias trouxe, a resolução 400 da ANAC prevê que em atrasos superiores a 2 horas a empresa aérea é obrigada a fornecer alimentação, ou ela fornece a alimentação ou fornece um voucher individual para que o passageiro se alimente em algum estabelecimento. E em atrasos superiores a 4 horas a empresa aérea é obrigada a fornecer hospedagem em caso de pernoite e traslado de ida e volta para a hospedagem. Isso. Muito bacana, né? Inclusive, se ela mora no local, a gente mora aqui em Brasília, Sim, aí a empresa tem que fazer esse translado para a sua residência, ida e volta. Ainda é interessante isso. A jurisprudência brasileira hoje é uníssona já em reconhecer o direito à indenização por dano moral e material em caso de overbook. Então, dá uma facilitada. Mas lembrar também que ninguém fica rico, porque os valores são bem baixos, costumam ser baixíssimos. Infelizmente, nós temos esse problema. E os registros são importantes. Tem ações que são salvas por registros despretensiosos. Sim. Você vai viajar e faz aquela selfie e tal, e você conseguiu salvar a sua ação ali, porque na selfie você registrou ali a foto da sua bagagem, da sua mala. Então, horário, né? Isso, horário. E é importante também até trazer à tona novamente que a doutora Isa Ranieri colocou, da questão que isso é um desacordo contratual. Houve ali uma questão, né? Às vezes o consumidor já acha, isso aí eu fui lesado. Lesado na questão de golpe, né? Foi um golpe, foi uma fraude contra mim. Então, assim, às vezes tem que ter também a consciência que você vai ter direito ali, de repente, ao dano moral, ao dano material. O dano material não vai ser esse valor exorbitante que a pessoa pensa, né? Hoje a justiça tem um cálculo que é um pouco abaixo das expectativas do brasileiro, né? Mas visando pelo menos ter essa compensação, mas essa diferenciação do golpe, da fraude, do desacordo contratual comercial entre as partes, porque se a empresa não conseguiu cumprir aquilo que estava no contrato, ela tem que pelo menos compensar ela de alguma forma, e aí vem o que bem o doutor Daniel pontuou de ou ressarcimento, ou na mesma natureza, né, de compensar, ou no valor monetário, que seriam nessas ações de overbooking. Perfeito. Agora são 3 horas e 38 minutos. Vou pedir uma licença, fazer um breve intervalo e na sequência vamos retomar esses assuntos, são bem interessantes aqui na Rádio Justiça. Rádio Justiça 104,7 FM, sintonize seus direitos. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Participe da 5ª edição do Prêmio ENAC de Integridade. 7 categorias: academia, tecnologia e inovação, experiência profissional, boas práticas de governança, jornalismo investigativo e jornalismo local e integridade no esporte. Junte-se ao Instituto Não Aceito Corrupção para construirmos um país mais honesto. www.premioinacdeintegridade.com.br. Pessoas com mais de 65 anos têm prioridade em filas e estacionamentos. Mas você sabia que idosos a partir de 80 anos têm super prioridade? E tem lei para isso. Tem lei para isso? Essas pessoas têm preferência de atendimento sobre os outros idosos em órgãos públicos e privados. Mas é importante lembrar, pessoas com deficiência têm prioridade absoluta. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Sintonize seus direitos. Todos os sábados, a partir das 10 horas da manhã, você acompanha aqui na Rádio Justiça Brasília 104,7 FM, em parceria com a Rádio Cultura São Paulo, o Balaio. Renato Teixeira e Chico Teixeira, pai e filho, são anfitriões de um verdadeiro balaio de sonoridades, ritmos e parcerias repleto de encontros especiais e inusitados.
levando os ouvintes a uma inesperada viagem musical pela diversidade de ritmos e estilos. Balaio, sábado, a partir das 10 horas da manhã e reprise domingo, no mesmo horário. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Sintonize a boa música. Sintonize seus direitos. O Supremo Tribunal Federal criou um canal oficial no WhatsApp. Disponível no número 61-3217-3003, a ferramenta funciona como um assistente virtual que traz, de forma rápida e segura, acesso facilitado a informações institucionais confiáveis para combater a disseminação de notícias falsas, decisões relevantes da Corte e de interesse público, além de autenticação de documentos e tira dúvidas para advogados. Para acessar o chatbot do STF, basta salvar o número 61-3217-3003 no seu celular e mandar um oi pelo WhatsApp. Acesse e receba informações confiáveis sobre a Suprema Corte do país. Rádio Justiça. Sintonize seus direitos. Rádio Justiça Brasília, 104,7 FM. Há 21 anos amplificando a voz do Poder Judiciário. Rádio Justiça, Brasília, 104,7 FM. Faixa jornalística. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. 3 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Ariana Fonseca e nós estamos ao vivo aqui no programa, aqui na Rádio Justiça, para falar sobre os golpes e fraudes envolvendo pacotes de viagem. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Dr. Matias Ribeiro, também a doutora Isa Ranieri, Dr. Daniel Roriz e a doutora Patrícia Turi, eles estão aqui falando sobre esses casos mais comuns envolvendo os golpes quando a gente vai comprar pacotes de viagens, enfim. Nós estávamos falando sobre a questão dos aeroportos, né? A doutora Patrícia comentou a respeito das malas. A gente pode abordar sobre essa questão, malas extraviadas, como fazer nesses casos? O registro, inicialmente, né? Tire foto, tire foto, filme, mas você percebeu que a sua mala foi extraviada, você perdeu, não dão notícia. Tem um registro no próprio aeroporto, antes de sair, você já faz esse registro, porque eles vão ter que encontrar essa mala. Não encontrando, eles vão ter que ressarcir. E aí é que mora a ferida, às vezes, do consumidor. Tinha alguma coisa de valor que não foi informado. Então, inclusive, para você transportar, o ideal, se você for transportar algo de valor, algum material, instrumento de música, alguma coisa específica, é dar essa informação previamente para a empresa. Até para que ela te responda se ela tem condições de fazer esse transporte desse material ou não. Porque depois, para você também requerer um direito ali que a empresa não estava nem a par, fica mais, é mais complicado. E sobre os danos das empresas, né? Ela já tem até uma mala para trocar, sobretudo nos voos internacionais, isso acontece também. Agora, o que não pode é o consumidor extraviou a mala, então eu vou comprar minhas roupas na Gucci e vou mandar a notinha e a empresa vai ter que ressarcir. Não é bem assim que funciona. Então, você tem que estar atento, tenha sempre o telefone de um advogado ali para te orientar e faça registros. Os aeroportos, as empresas têm como você fazer os registros das suas reclamações, protocolo, guarde esses documentos para que você possa ir em busca dos seus direitos. Ok. Ana, que o que a doutora Patrícia falou está previsto aqui na resolução 400 da ANAC, no artigo 32, que diz o seguinte: o recebimento da bagagem despachada sem protesto por parte do passageiro constituirá a presunção de que foi entregue em bom estado. Sim. Então é muito importante que o passageiro conteste imediatamente após o desembarque o estado em que a mala se encontrava. Caso tenha havido um extravio, um dano na bagagem ou a mala,
ela deve ser, a transportadora deve ser imediatamente comunicada, caso não seja, se presumirá que a bagagem foi entregue em bom estado. Isso. Então é muito importante que esse registro seja feito imediatamente. A resolução continua aqui ainda dizendo em quais serão os procedimentos após o constatado extravio dessa bagagem. E aqui ela diz o seguinte, que o transportador deverá restituir a bagagem extraviada no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos: em até 7 dias no caso de voos domésticos ou em até 21 dias no caso de voos internacionais. Né? Parece um prazo muito absurdo e na prática de fato mas essa é a previsão da legislação. 7 dias para restituir uma bagagem extraviada em voos domésticos e 21 dias em voos internacionais. Fazendo mais um complemento aqui de uma experiência própria na minha última viagem, eu fiz uma viagem internacional, saí daqui numa companhia nacional, depois tive que trocar de voo e eu não sabia se minha bagagem ia automaticamente para o voo internacional, né? Porque eu peguei um voo nacional, depois mudei para o internacional. E eu perdi o comprovante de despacho. Então, assim, gente, eu fiquei numa loucura no aeroporto. Eu falava com os atendentes, né, da Latam e da outra companhia da Europa. E eles, cadê seu comprovante de bagagem? Então, assim, é um negócio que a gente pega, não dá muita atenção àquele adesivinho, né? Que vai um na mala e um com você. E eu não costumo perder, mas nesse dia, não sei, na agonia, perdi. Sorte que a mala foi automaticamente para o outro voo, mas eu cheguei lá assim, sem saber o que ia acontecer, na verdade, né? Então é importante, parece uma bobagem, mas você tem que guardar o comprovante de despacho, porque até para entrar judicialmente depois, com a ação, vai ser complicado, né? Você comprovar que teve algum despacho, sei lá, é muito mais difícil. Para mim foi até para conseguir informações. Então, imagina para provar que realmente eu despachei minha bagagem, né? E doutor Matias, afinal, a questão de despacho obrigatório da mala. Se eu estou lá na fila, estou um dos últimos passageiros a embarcar no avião, o atendente fala que eu sou obrigada a despachar a bagagem. Isso está certo? Olha, a empresa ela tem que garantir a segurança do voo e dos seus pertences. Ela não é obrigada ela não tem essa obrigação que você despache a mala por não ter espaço dentro da acomodação. Até porque quem já vai com a mala de mão, o certo era ter esse espaço lá em cima, ou embaixo da cadeira, ou acima do assento, né? Então, essa obrigação que eles colocam, na realidade, eles nem colocam como obrigação. Normalmente, eles oferecem como uma vantagem. Então, a partir do momento que ele já esteja pressionando o consumidor ou tendente a realmente, não é enviesar, né? Mas assim, olha, eu acho que é melhor você colocar. Se for por aí, o consumidor tem que saber, não, eu não tenho a obrigação de despachar a mala de mão lá embaixo, não tem como mala, né? E de bagagem, e vocês vão ter que reacomodar, realocar, fazer alguma coisa para poder a minha mala ir com segurança junto comigo. Porque quando eu, de novo, questão contratual, quando eu comprei a minha passagem aérea, a passagem ela já incluía a mala de mão, né? A mala de mão e mais uma bagagem, uma bolsa de mão, né? Então não tem essa obrigação não de ter que despachar a mala como bagagem no bagageiro do avião. Lembrando que as questões de bagagem de mão, a pessoa também ela tem que estar atenta que não é qualquer bagagem de mão, por isso que às vezes ela não entende quando a empresa fala, olha, sua bagagem não pode vir aqui em cima, ela vai ter que ser despachada, porque tem um limite de quilos, né, que é até 10 quilos, e tem o limite de dimensões, que eu estava olhando aqui, são 55 centímetros por 35 e 25, né? Isso incluindo as rodinhas e as alças da mala. Então, se for acima dessas dimensões que foram colocadas aqui, a pessoa já enquadra como mala e aí ela vai ter que despachar, e aí já por questão contratual realmente, e não por questão do direito dela de estar com a mala dela. Tá? Doutor Daniel, o que fazer nesses casos se no caso, a companhia aérea obrigar o passageiro a colocar? Porque aconteceu comigo, na verdade, né? Uhum. Eles me obrigaram a despachar a mala. E mesmo sem a minha vontade. Na verdade, Ariana, o que acontece é que o comandante do voo,
ele tem um poder absoluto e extraordinário sobre a aeronave. Então, se ele constata que há risco ao voo, ele tem o poder, e isso é previsto pela legislação brasileira, ele tem o poder de polícia, por exemplo, de determinar a prisão de um passageiro em voo. Ele tem poder para fazer testamento em voo. O comandante da aeronave, ele tem um poder extraordinário. De atestar a morte. Também. De atestar a morte, de fazer testamento. Se um passageiro em voo tem um infarto e está à beira da morte, ele pode fazer o testamento dele para o comandante da aeronave e tem validade. O comandante tem o poder, como eu disse, de prender um passageiro até a aterrissagem da aeronave. E se ele constata que a bagagem despachada nos bagageiros superiores pode colocar em risco o voo, ele tem o poder de determinar que a bagagem seja deslocada para o porão da aeronave, por questão de segurança. Essa é a única exceção. Tá? Então, se ele constata que há risco ao voo, o passageiro, infelizmente, precisa despachar isso para o porão da aeronave por um bem maior. É o bem do voo, é o bem coletivo em detrimento do bem individual. Então, nesses casos, o que o passageiro pode é fazer o registro, como a doutora Patrícia muito bem colocou, né? Os registros, o doutor Matias também trouxe muito bem isso, que é o celular. Né? O celular é a grande arma que o consumidor tem, seja para pesquisar antes, seja para se prevenir enquanto o fato estiver acontecendo. Se houver um abuso, algo que exceda o normal, a recomendação é, de fato, o registro, para que se apure depois com o acompanhamento de um advogado, de um profissional, se houve um excesso punível ou não. Tinha perguntado para mim depois ao Dr. Daniel, e eu lembrei aqui que um mecanismo que não é muito utilizado, já que aconteceu com você, é a reclamação na ANAC. Né? Muitos consumidores não fazem essa reclamação e é muito importante, inclusive, para atestar a qualidade da empresa. Né? Porque não são tantas companhias aéreas, né? Acaba que não tem essa oferta ilimitada de voos aqui no Brasil, como é em outros países, porque existem poucas companhias aéreas e poucas disponibilizações de voos em si, né? Tanto é que só agora que foi disponibilizado um voo direto aqui de Brasília para Dubai, esse tipo de voos internacionais. Mas é importante o consumidor, é importante que ele saiba que ele tem essa ferramenta na mão e que ela deve ser utilizada. Ela funciona como se fosse até um órgão de fiscalização, uma agência, né? Então é importante ela fazer, no seu caso, ter feito esse registro na ANAC, porque como bem o doutor Daniel pontuou, se não for uma justificativa plausível que vá gerar uma insegurança coletiva no avião, eles não têm, em regra geral, por que querer obrigar você a despachar sua mala no porão da aeronave. Que no seu caso, por exemplo, vamos supor que a sua bagagem de mão tivesse ali um instrumento de trabalho, um laptop de valor. O que você poderia fazer? Pedir que isso fosse declarado, um documento, e a empresa tem que fazer. Tem que fazer a declaração daquele material que está dentro da sua bagagem, declarando inclusive sobre o valor. Isso te dá uma segurança. O que pode, inclusive, fazer eles desistirem de despachar sua mala e procurar, de repente, um outro passageiro para fazer uma compensação. Porque, como bem disse o Dr. Daniel, o comandante entende as questões de segurança da aeronave. E cabe a gente também ter um bom senso, né? Não adianta forçar uma situação que pode gerar um problema para a sua própria segurança, não faz o menor sentido. Agora, é claro, se a sua bagagem, você está transportando ali alguma coisa de alguma importância, peça para fazer, então eu preciso fazer a declaração dos valores que estão ali dentro, de algum material, alguma coisa que seja significativa, ou apenas o registro. Mas a declaração é mais importante. É um documento mesmo que a própria empresa tem que disponibilizar. Complementando também, nesse caso, existe o código da aeronáutica que é seguido pelos voos, né? Eles seguem esse código e assim, o que acontece? No Brasil, a gente às vezes acha que o Estado tem total liberdade para regular todas as empresas privadas, e existe sim
as empresas privadas, elas têm autonomia para fazer o seu contrato, né? Existe aqui alguns especialistas em contrato aqui do meu lado que eles sabem que a gente tem sim uma autonomia para fazer contrato, para contratar, e quando você vai para o judiciário, esse contrato pode ser válido sim. O Estado, ele tem cada vez mais dado liberdade para os particulares contratarem, porque é muito complicado quando o Estado interfere em tudo, sabe? Nos particulares, existe uma briga muito grande sobre isso. Há quem concorde, né, que o Estado controle absolutamente os particulares, absolutamente tudo, e os particulares não ficam muito conformados com isso. Então, assim, existe cada um no seu quadrado, assim. Infelizmente, a gente não pode chegar lá no aeroporto e brigar e reclamar com uma empresa que tem suas normas próprias, né? A gente tem a Constituição Federal, que é a nossa carta magna, que regula as nossas condutas, né? E dá ali, coloca limites também, mas o que está dentro ali, sem ferir a Constituição Federal, pode ser válido, né? É válido. Então, as empresas particulares, elas têm suas regulamentações e a gente mesmo que não queira, às vezes, a gente tem que seguir. Falo isso porque eu vejo muita gente brigando no aeroporto, dando piti, assim, com mala, né? Não vou despachar, não tem quem me obrigue. E, assim, infelizmente, é um contrato isso também. Quando a gente compra uma passagem aérea, a gente está ali contratando. Então, a gente aceitou aqueles termos, né? Sem ler, às vezes, sem saber, mas a gente aceitou, é um contrato. Gostaria de complementar algo, doutor Daniel? É interessante a informação que o doutor Matias trouxe sobre as agências reguladoras, que muitas vezes nós esquecemos, e elas são, de fato, muito eficazes. No caso que nós estamos tratando aqui, dos voos de passagens aéreas, a ANAC é a agência reguladora responsável por esse tipo de serviço. Nos voos, nos traslados terrestres, seria a ANTT. E essas agências todas têm serviços de fiscalização e serviços de reclamação. Existem canais com o consumidor que funcionam muito bem. As empresas são subordinadas diretamente a essas agências reguladoras e respondem com uma agilidade impressionante, muito maior do que se você tenta um contato direto com a própria empresa. Então, são canais que funcionam muito bem e que o consumidor pode se valer deles para obter um êxito na sua reclamação, né? Então, se você teve um problema numa passagem aérea, num voo, procure a ANAC. Se teve um problema num transporte rodoviário, procure a NTT. As agências reguladoras, elas existem em vários ramos da economia. O Bacen regula o segmento bancário, a Anatel, o segmento das comunicações. Então, se o consumidor se sente lesado em algum desses setores, procure a agência reguladora em primeiro lugar. Essa é uma dica de ouro que ajuda muito antes de judicializar, antes de procurar eventualmente até a própria empresa, que evita um desgaste emocional. Sim, com certeza. Bom, agora são 3 horas e 59 minutos, nós vamos para um intervalo e na sequência nós retomaremos sobre esse tema muito importante, interessante aqui na Rádio Justiça. Rádio Justiça 104,7 FM, sintonize seus direitos. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Agora são 4 horas e 4 minutos. Eu sou Ariana Fonseca e nós estamos aqui na Rádio Justiça ao vivo com o nosso debate falando sobre as questões envolvendo golpes e fraudes, envolvendo passagens aéreas, passagens rodoviárias. Portanto, nesse segundo bloco nós ainda temos vários pontos a serem abordados sobre essas questões. Doutora Isa, vamos começar então falando sobre os problemas envolvendo ônibus, que a gente estava falando antes sobre os passageiros de avião, né? A gente pode falar quais são os principais golpes envolvendo esse tipo de transporte? Então, assim como nós estávamos falando de pacotes de viagem, né? Estávamos focando bastante aqui
na questão aérea, existe também pacotes que são vendidos de ônibus, né, translados de ônibus, e são praticamente os mesmos golpes de avião. Você vê um trajeto que te interessa, uma proposta ali vantajosa de valor, né, geralmente abaixo do mercado, você escolhe fazer aquela viagem e você pode chegar também no ônibus e esse voucher, essa passagem pode não existir da mesma forma. Ou você escolhe um pacote bom e chega no momento da viagem, o ônibus é um ônibus velho, sem ar-condicionado, né, com a poltrona, aquela que você vai reto 2 dias. Então, querendo ou não, são situações que deixam as pessoas muito irritadas, como a gente já bem colocou aqui, existe um desacordo comercial e existe também o estelionato, né? Pode ser considerado também estelionato, né? Nesse caso, você prometer algo já sabendo que não vai ser daquela forma, é uma atitude dolosa mesmo, já sabendo que o ônibus não presta, que você vai chegar lá e vai ficar insatisfeito, né? E existem situações que são situações, casos de força maior, por exemplo. Eu tenho um relato também de uma amiga que pegou um ônibus para São Paulo, pagou uma classe assim mais executiva, né? Aquelas que deitam, como é super leito, né? E chegando no meio da viagem, o ônibus velho, o ônibus assim meio com problema, né? Apesar de ser super leito, quebrou e chamaram o executivo daquele da cadeira dura e ela teve que fazer praticamente todo o trajeto naquele ônibus. E aí o que faz numa situação dessa, né? Você pagou por um super leito, por conforto, e no meio da viagem foi para um executivo, aquele que você roda aí geralmente dentro da cidade, né? Que não seria para interestado. E o que fazer nesses casos? Nesses casos, como os colegas bem pontuaram, existem também os meios de reclamação, né? Que para mim é sempre a primeira atitude que o consumidor tem que tomar. É sempre procurar, até porque, como o colega Matias falou, a gente chega lá para protocolar uma ação na justiça e te dá logo a opção. Quando você vai protocolar ações de consumidor, por exemplo, tem lá, você já tentou o consumidor.gov, quer tentar? E quando você tenta o consumidor.gov, você baixa o comprovante da página e anexa lá no seu processo para dizer que você já encerrou os meios meio que administrativos, né, de resolver, porque o judiciário ele tem que ser sempre o último meio, sabe? Primeiro é a conversa, ali você tenta conversar com a companhia. Eu faço dessa forma e sempre oriento meus clientes a agirem dessa forma. Primeiro tenta conversar com a empresa ali rodoviária, não deu certo, você vai para os meios disponíveis como consumidor.gov, Procon, site Reclame Aqui, faz lá todas as suas reclamações, também não resolveu, aí você vai para o judiciário, porque infelizmente também é um meio um pouco mais demorado, né? Causa ansiedade em algumas pessoas, tristeza, aquele sentimento, né, de será que vai dar certo, que não vai. Então a gente tem que esgotar todas as vias antes de partir para o judiciário. Eu falo isso como uma advogada da conciliação e da mediação, que é o que eu tento sempre empregar nos meus processos. É importante pontuar que nessas questões de ônibus, né, principalmente, algumas resoluções, essa questão de acomodação, ela já não tem, por exemplo. Mas a questão do ônibus é interessante, dessas viagens interestaduais, porque, como já foi bem pontuado aqui para os colegas, a ANTT é o órgão ali responsável por essa fiscalização. Mas tem um ponto ainda primordial. Aqui no Brasil, a oferta desse transporte rodoviário, lógico, porque a malha viária do Brasil ela é amplamente, ela é mais utilizada, né, até para transporte de consumos e produtos. E por este motivo existe a oferta de muitas e muitas empresas rodoviárias. Então, quando isso acontece, é importante
o ouvinte está ciente que essa reclamação ela deve ser feita o quanto antes, e principalmente se a empresa ela não está regularmente cadastrada. Por quê? Existe muito transporte pirata aqui no Brasil. Sim. E isso vai ferir até a segurança. Então, quando é nessas questões, você tem que ligar para a Polícia Rodoviária Federal, porque como já atenta a segurança, né, do transporte ali, não é somente de quem está utilizando o ônibus, mas também de todos que utilizam a via que o ônibus está transitando. Né? É interessante que o ouvinte tenha essa informação, saber que ele tem que comunicar os órgãos de fiscalizatórios, as agências fiscalizatórias, mas também a Polícia Rodoviária Federal, para que tenha acesso a esse transporte e possa ali abordar o ônibus e colocar na devida situação que o consumidor precisa. Uma das situações também que são muito, muito frequentes é o overbooking, principalmente em feriados, em datas comemorativas, porque, como eu falei, a oferta é grande, o valor até alguns anos atrás era bem mais atrativo do que a passagem aérea, mas houve ali um equilíbrio depois de algum tempo, né? Mas há pessoas que ainda preferem, por causa de distância mesmo, né? Tem viagens mais curtas, preferem fazer de ônibus. E é importante ter esses cuidados que nós já colocamos aqui, de tirar foto do embarque. A empresa de transporte, ela tem que providenciar ou um novo cartão de embarque ou realocação em outra empresa, porque dá para ela conseguir isso com outras empresas, né, já que são tantas. Então, esses cuidados o consumidor ele tem que ter para poder se prevenir. E eu venho aqui reafirmar, principalmente dessa questão do transporte pirata, que é bem comum aqui no nosso país. E o número para ligar na NTT para verificar se o ônibus está regular, né, para poder transportar, é o número 166. Você liga na NTT nesse número e aí você pode estar verificando, funciona 24 horas, e ver se o ônibus está autorizado para fazer o transporte interestadual, né? Assim você garante sua segurança. E tem que ter o cuidado, porque hoje também é muito comum aquelas cooperativas de ônibus, que é o quê? É como se fosse o Uber dos ônibus, né? Aí tem as empresas aí, Buser, ClickBus, várias outras, né? Que ela é intermediária. Ela não é propriamente a empresa que vai fazer o seu transporte. Tem umas que tem lá a logo do ônibus, mas quando você vai pesquisar, você percebe que é outra empresa que ela está alugando dessa outra empresa o ônibus para fazer a linha dela, o transporte dela. E lógico, ela oferece, ela tem as vantagens dela de oferecer mais conforto, né? Tem a situação que foi bem pontuada aqui de declínio de cadeiras, às vezes ser super leito, baixar para leito, ou para executivo, ou para semileito, essas questões. Mas o consumidor sempre vai ter direito ao reembolso na sua totalidade, ou a troca pelo mesmo serviço em outra empresa ou algo do tipo, mesmo que seja uma intermediária. Não tem como a empresa alegar que ela não tem a ver com o assunto, porque ela tem a ver sim, porque ela está dentro da cadeia de consumo. Doutor Daniel, tem algum órgão específico que faz esse tipo de fiscalização com o transporte com os ônibus? No caso do transporte rodoviário, é a NTT a responsável. Além de fiscalizar antes do embarque, ela fiscaliza o próprio veículo, ela é responsável por fiscalizar a operação em curso. Então, se durante a viagem houver alguma intempérie, alguma situação, a NTT é o órgão que deve ser acionado. Então, como já colocado aqui pelos colegas, sempre se resguarde e acione, assim que possível, a NTT em qualquer uma dessas situações. Seja no caso de overbooking, no caso de alteração no tipo de transporte, contratou um tipo de ônibus e recebeu outro, ou qualquer outra situação que o transporte rodoviário traz, né? Que, diferente do avião, temos situações de risco no transporte rodoviário, como o caso de assalto, que é uma coisa que não acontece no transporte aéreo. O que fazer nesse tipo de situação? Qual é a responsabilidade? Eu tive um caso muito interessante que a defesa da empresa transportadora foi muito interessante. Embora não tenha sido bem sucedida, a tese trazida pela empresa foi muito interessante, de que o caso houve um assalto ao ônibus
durante o transporte e o meu cliente, passageiro, acionou judicialmente a empresa pedindo danos morais, perdas e danos, porque a bagagem dele também foi roubada pelos ladrões. E a defesa da empresa transportadora foi de que aquilo era uma responsabilidade do Estado de prestar segurança. Era uma responsabilidade de segurança pública, portanto, a empresa não era responsável. A tese, embora seja muito boa, ela não é bem sucedida porque, como o Dr. Matias trouxe, a cadeia de consumo ela atrai a responsabilidade para todos que dela participam. Então, a empresa transportadora ela é obrigada a oferecer ao consumidor a segurança necessária do início ao fim da viagem. E a segurança no âmbito mais abrangente da palavra. Segurança física, emocional, financeira. Então, essa segurança ela é necessária e é de responsabilidade da empresa. Caso você, transportador, passageiro de transporte rodoviário, passe por alguma dessas situações, acione a NTT e saiba que a empresa é responsável pela sua segurança e pela segurança dos seus objetos, do início ao fim da viagem. Só pontuar aqui um pouco da minha fala também, porque a doutora Patrícia aqui me trouxe uma informação que eu não estava ciente. Agora, no dia 7, parece que o Ministério Público Federal analisou, né, como ilegal, pediu a suspensão desse modelo de negócio. Uhum. O órgão pediu a suspensão da plataforma, do buzzer, né? Considerado ilegal, que tenha funcionamento suspenso em todo o país, dizendo que ela opera ilegalmente, não tem autorização, tem muitos problemas. Então, assim, é bom estar sempre informado sobre as empresas. Com certeza. E a gente pode também abordar sobre a questão da gratuidade, né, do desconto para idosos em passagens interestaduais. Como é que funciona isso? As empresas têm que respeitar essa norma, mas elas têm um limite de acomodação dessas pessoas. E as pessoas têm que respeitar a capacidade das empresas nesse sentido. Mas antes da gente tocar nesse assunto, eu queria voltar só na questão das cotas, né, dos golpes, e que não é exatamente um golpe, mas quem nunca viajou e foi abordado por aquela questão do vem aqui que eu vou te dar um jantar, você vai ganhar um brinde, é só você assistir um videozinho, e ali você vai sendo regado a espumante e etc. E aí, de repente, você faz um contrato e compra a cota resort ou cota de multipropriedade, exato. Então, e aí? Comprou no calor do momento, né? Tava achando que podia passar o cartão, o Infinity Card ali, e depois se arrependeu. Então, você tem 7 dias para o arrependimento, para anular. E caso não, aí você procura um advogado para te orientar, porque você tem que sim, tem algumas decisões favoráveis nesse sentido, de que a pessoa foi levada, foi induzida, né? Houve ali um cercamento emocional, aquela pessoa não conseguiu dizer não e comprou um pacote que muitas vezes não cabe dentro do orçamento da pessoa. Mas, respondendo à questão da gratuidade, existe os transportes interestaduais, locais, e agora foi ampliado. Por exemplo, as pessoas que são o autista têm o direito, inclusive, de levar um acompanhante. Mas você tem que estar atento, porque existem os graus, eu não sei se eu posso dizer dessa forma. Na realidade, não é nem grau, é porque tem uns requisitos, né? Do idoso, ele tem que ter a renda inferior a 2 salários mínimos. E ele tem que apresentar esse comprovante. No caso de autista, não é nesse sentido. E são apenas 2 lugares também disponibilizados. Mas se não tiver esses 2 lugares, ele pode dar o desconto. Então é importante o ouvinte saber que mesmo se tiver a empresa falar que está ocupado, e vai acontecer, porque tem empresas que ferem essa norma, essa gratuidade,
o idoso ele tem direito a desconto se não houver essa gratuidade na passagem de ônibus. Isso. Aí no caso de autista, por exemplo, ele tem o direito de levar um acompanhante, porque tem cada situação, cada pessoa que vive essa realidade tem as suas necessidades emocionais e precisa, às vezes, de um acompanhante. Então, a empresa tem que disponibilizar, acho que um desconto de até 80%, e é bom as pessoas se informarem a respeito disso, que são coisas novas, estão sendo colocadas agora. Isso, e também, não, só para complementar, que o desconto não é só no ônibus, tem barco também, trem. Sim. E passagens aéreas também, né? O acompanhante de uma pessoa com autismo tem direito a um desconto de no mínimo 80% na passagem aérea, e é válido para voos nacionais e internacionais. Isso, né? Mas não acomoda essa norma, essa lei, não atinge, né? Não beneficia o autismo suporte 1, que existe aí uma discussão a respeito disso. Mas são informações relevantes, que são importantes, inclusive para esse tipo de transporte, e está usando aquelas fitinhas que foram regulamentadas agora para o turismo, as pessoas estarem identificadas, porque são condições que não são vistas, e você pode ser questionado de uma forma constrangedora. Se você tiver com a fitinha, as pessoas estão bem informadas a respeito disso, pode evitar constrangimento, mal-estar. Então, são coisas importantes, né, que não podem ser levadas de qualquer forma. Certo. Mais alguma questão que a gente possa abordar sobre esses problemas envolvendo passageiros? Tem uma questão... Desculpa. Pode falar. Não, tem uma questão importante que a gente fala aqui de viagem, né, do trajeto. Quando chega na cidade, que a gente vê aquele monte de motorista ali na frente clandestino oferecendo transporte, a pessoa às vezes está com a bateria do celular descarregado, sem bateria. E eu já vi vários casos de moças, pessoas que chegaram na rodoviária ou até no aeroporto de Guarulhos, tem muito isso. Você chega lá, tem um monte de carro oferecendo, você vai para onde? E você tem que ter muito cuidado, é importante estar muito atento, porque muitos crimes estão acontecendo atualmente nesses meios de transporte clandestinos, né? Vários crimes horrorosos. E aconteceu um em São Paulo, inclusive, que, assim, o que acontece? São meio que estelionatários, né? Você combina um valor, chega no local, ele fala, não, agora é R$600, por exemplo. E aconteceu com 2 moças, que eu vi uma notícia recente, pegaram um carro, porque estavam sem bateria no celular no aeroporto de Guarulhos, chegaram no destino, ele falou, não, é R$600 o motorista. E elas falaram que não tinha esse valor, ele ficou com as bagagens dela e foi embora. E aí, o que você faz numa situação dessa, que não tem um aplicativo, né, não tem um registro? Você está com o celular descarregado, não consegue tirar uma foto da placa do carro, não consegue mandar a localização para ninguém enquanto você está nesse trajeto. Então, assim, é muito importante ficar atento a essas questões quando você chega na cidade, o transporte que você vai entrar para chegar no hotel ou seja lá onde for. Hoje em dia nós temos a tecnologia para ajudar, né? Tem vários aplicativos ali que a gente pode receber as notificações, enfim, compartilhar o trajeto com outras pessoas, né? Isso, eu ia sugerir isso. Essa época de... Brasil é Copa, Carnaval, festa junina, e a gente tem que ter muito cuidado com as crianças, com os menores, os rapazes também. Às vezes são seduzidos por promessas de ser um grande jogador de futebol no exterior. Então aí é que acontecem os tráficos humanos para exploração sexual, retirada de órgãos. E são nessas festas... Intercâmbios também, promessa de intercâmbio. Promessa de intercâmbio. Tem a ver com... Isso, não existe lanche de graça. Não existe. E depois para você, para o consulado, para o governo, para os familiares, conseguirem encontrar essas pessoas lá fora, é muito complicado. Mesmo que não seja lá fora, as pessoas estão sumindo dentro
das nossas cidades, né? Tem várias situações que os pais saem com a criança, vira, cadê? Sumiu a criança. Então tem que ter muito cuidado. Se puder deixar sempre o celular, todo celular hoje em dia tem uma maneira de você colocar um localizador para algum familiar. Mas você vai ficar me vigiando? Alguém que você confie, um amigo, sei lá, qualquer pessoa que possa, de repente, te acionar. Uber você tem dispositivos de segurança no Uber que você coloca para alguém. Sempre que você chama o Uber, ela acompanha o seu trajeto. Tem um código que você entra, você confirma com o motorista. Nesses períodos de feriados, né, de férias, eu vejo bastante notícias de crianças que somem em aeroporto, dentro de aeroporto, mulheres também que vão no banheiro onde geralmente não tem câmera. E eles têm essa máfia que faz isso, né, que está super dentro aqui do nosso assunto de golpes, de viagens. Você às vezes não se atenta a isso em aeroporto e acaba descuidando da criança. Eles pegam a criança, levam no banheiro, raspam a cabeça e mudam a roupa rapidinho e saem com a criança. Então, assim, eu tenho visto muitas notícias sobre isso ultimamente. Acho que eu tenho visto, então o algoritmo fica colocando lá o tempo inteiro. Mas é algo que a gente acha que está seguro dentro do aeroporto, né? Comprou nossa viagem, acha que vai ter as férias maravilhosas e não se atenta a esse tipo de situação que pode acontecer com crianças, mulheres, homens também, né? Eu sou mãe e quando eu vou no banheiro com a minha caçula, eu peço para ela ficar com o pezinho assim embaixo da porta. Sai daqui, eu fico falando com ela, né? Ou então quando ela vai, eu não entro, eu fico na porta esperando ela sair. São cuidados, observar quem está... A polícia também dá muita orientação interessante. Por exemplo, você entra num banheiro de beira de estrada, alguma coisa assim, não entra e usa a primeira baiazinha. Você vai até o final, verifica, porque às vezes tem alguém ali escondido ali no fundo. Então é interessante você observar essas dicas. Vai viajar com criança, tem alguns lugares acontece mais assalto, abordagem dentro do veículo, a criança está dentro da cadeirinha. Como é que você pode sair rápido ali? Você precisa, infelizmente a gente precisa pensar nessas coisas. Mantenha a criança sempre no meio, não atrás do seu banco nem do outro, no meio, com o cinto. Ensine a criança a tirar o cinto de segurança. Oriente ela que se você chamar, que ela deve pular para o seu colo para você poder sair do veículo de forma rápida. Então, são orientações que às vezes, não vou pensar nisso porque vai trazer um mau agouro. Igual quem está sentindo alguma coisa, não vou no médico, porque senão ele vai dizer que eu tenho alguma coisa. Às vezes você tem que procurar mesmo. Então, procure ajuda, procure orientação, esteja atento aos detalhes, né? São pequenos cuidados que podem fazer a diferença, né? E fazem toda a diferença. Pode estragar suas férias, sua viagem completamente, um ocorrido desse, né? Sim. E o que fazer no caso de desaparecimento de criança? Principalmente no litoral, né? Os pais ficam muito preocupados em questão de praias, enfim. Existem vários mecanismos, né, do governo, mas é interessante o ouvinte saber também que, assim, por exemplo, dentro do aeroporto, aquela área ali ela já é monitorada, né? E quando o cliente da empresa aérea ele entra no portão de embarque, a empresa já tem responsabilidade sobre os passageiros, né? Total ali naquela área ali, até chegar a aeronave durante o voo. É fato que aquela área ali toda ela é supervisionada, né? Não só pelas polícias, né? Pela Polícia Federal, na realidade, mas também se for algum crime aduaneiro ali também pela Receita Federal. Então é interessante o ouvinte saber que no caso de criança desaparecida dentro do aeroporto já existem as salas, né, da Polícia Federal já para a pessoa comunicar. Hoje todos os aeroportos eles são muito bem monitorados, principalmente aqueles que são privatizados, porque eles vão ter uma dupla monitoração, né? Não só da empresa que faz ali a gestão do aeroporto, mas também da polícia que está ali por trás também, vendo toda a movimentação. Nos casos do transporte rodoviário, que é um pouco mais complicado, porque as empresas rodoviárias, em tese, elas teriam que parar em pontos que são pré-determinados, mas tem empresas que, de repente, por algum problema dentro
do ônibus ou alguma coisa, eles têm que parar em algum outro posto, ou alguma outra parada que não é aquela determinada pelo roteiro de viagem. Isso pode acontecer. Dentro dessas paradas obrigatórias, a empresa também tem responsabilidade sobre seus passageiros. Como o Dr. Daniel bem pontuou aqui, existe essa questão da proteção, né? A proteção ali emocional, a proteção física, né? Então, quando uma criança desaparece, qual é o mais comum? A criança sai com o pai, vai ao banheiro e entra em outro ônibus. Ou então ela pega e não entra, não retorna, ou dorme, né? Acontece alguma coisa. Existem postos da Polícia Rodoviária Federal durante toda a via. É interessante você falar com o motorista do ônibus, já solicitar, quando você vê que a criança sumiu, aconteceu alguma coisa, solicitar para o motorista acionar. Eles têm um contato direto com a polícia também, Rodoviária Federal, ou você mesmo fazer o contato com a NTT e com a Polícia Rodoviária Federal para eles terem essa comunicação, porque existem postos durante o trajeto em várias rodovias federais e aí pode-se às vezes tentar localizar essa criança onde é que ela está, ou um adulto, ou uma pessoa com deficiência que às vezes se perdeu durante o trajeto do destino. Isso é importante deixar claro que aquela história de ter que esperar 24 horas para poder registrar... Falar que é desaparecido isso não existe. É coisa de filme mesmo. É coisa de filme. É claro, a gente conhece a realidade, dificuldades às vezes do próprio registro na delegacia. Não, vão questionar. Mas o fato é, o desaparecimento acontece assim, se nota, se percebe a falta de alguém. Pronto. Basta isso para que você possa e deva fazer a informação e o registro do desaparecimento dessa pessoa. Então, informe o que você pode fazer e deve fazer. Informar os familiares, entrar em contato com a polícia, ir na delegacia, ligar 190, o quanto antes. Não é para ficar esperando, porque a demora, minutos, fazem muita diferença na vida da pessoa. Com certeza. Bom, já que a gente está falando sobre a questão das crianças, vamos falar também sobre os idosos e pessoas com deficiência, né? É obrigação da companhia aérea, enfim, auxiliar essas pessoas? Sim. Na compra de um pacote de voo, por exemplo, você tem que informar as suas restrições, no caso de alimentos, ou as suas dificuldades de mobilidade. Isso deve ser informado para a empresa, para que ela possa te auxiliar e colocar ali à disposição o que é necessário para te acomodar. Porque existem pessoas com dificuldade de mobilidade, com restrição alimentar, tem menores que viajam desassistidos não, desacompanhados. No caso de voo internacional, é possível um menor viajar desacompanhado? Sim, mas tem que isso estar expresso, tem que estar escrito, tem que ter autorização. E então, assim, tem dificuldade, tem acesso, ou precisa viajar com alguma cilindro de oxigênio, alguma coisa, tudo isso tem que ser informado, porque a empresa é obrigada a acomodar. E aí, às vezes, a aeronave não tem condições, então vai ter que... Isso são coisas que precisam ser informadas para que seja o cliente seja acomodado da melhor forma possível. Certo. O Dr. Daniel está um pouco quieto, vamos perguntar para ele à disposição. Sobre a questão do arrependimento. Se o consumidor comprou aquele pacote de viagem com aqueles descontos imperdíveis, se arrependeu, o que fazer nesses casos? O Código de Defesa do Consumidor, Ariana, prevê o direito ao arrependimento. Como é que funciona o direito ao arrependimento? As compras realizadas fora do estabelecimento, e aí se englobam e se inserem todas aquelas compras feitas online, por telefone, como a doutora Patrícia mencionou, essas vendas em Caldas Novas, um almoço, que são realizadas fora do estabelecimento comercial, em um stand, seja lá qual for o lugar, que seja fora de uma loja física, de fato, elas estão sujeitas ao direito ao arrependimento.
Esse direito ao arrependimento é um prazo de 7 dias que o consumidor tem para rescindir esse contrato sem nenhuma penalidade. É muito comum, a doutora Isa até comentou aqui fora do ar sobre o Booking, que muitas vezes ele vende uma hospedagem e te diz que aquela hospedagem não tem direito a cancelamento, ou que aquele cancelamento não é gratuito. E isso não é uma realidade de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, porque todas as compras feitas fora do estabelecimento comercial, elas estão sujeitas ao direito ao arrependimento. Então, o consumidor que se sente lesado ou por qualquer motivo, que não necessariamente precisa de uma justificativa, o Código não prevê que o consumidor tenha que justificar o seu arrependimento. Basta se arrepender, basta não querer mais aquela compra, aquele produto, aquele serviço, e a empresa é obrigada a rescindir esse contrato sem nenhum custo para o consumidor. Então, essas empresas que atuam dessa forma, elas estão em desacordo, em descompasso com o Código de Defesa do Consumidor e estão sujeitas à punição. E, doutor Matias, se for o contrário, se a companhia aérea cancelou a passagem, como fazer nesses casos? Aí vem as questões, né, do Código do Consumidor, dela ter que oferecer um produto no mesmo valor, né, ou semelhante, ou fazer o reembolso em questão de valor, ou a maior questão, se for de acordo, o rearranjo, né, e que seja da mesma natureza. A questão é porque as empresas, como ela tem um conglomerado maior, um aporte financeiro maior do que o do consumidor, ela tem condição de oferecer isso para o consumidor. Então é por isso que, logicamente, o Código do Consumidor tentou proteger, né, a pessoa humana nessa forma. E por isso que foi criado o Código do Consumidor, prevendo essas ferramentas, né, de proteção. Então, a empresa em si, quando ela vai oferecer um pacote, a legislação ela já entende que existe uma operação financeira por trás daquilo. E que dentro daquela operação financeira ele já previa perdas e prejuízos, o que é o comum de uma operação de empresa, né? Então, quando acontece alguma intercorrência, vamos colocar assim, a viabilidade, a questão social que a gente entende é que a empresa ela já deveria prever se acontecesse isso. Então, por isso que o código é um pouquinho mais severo com a empresa quando ela tem esse desacordo comercial por parte dela para com o consumidor. E aí, protegendo o consumidor disso, que ele não tem esse mesmo poderio financeiro do que o fornecedor. A parte vulnerável. É a parte vulnerável do negócio, então aí ela prevê essas possibilidades da empresa. Olha, então já que você desfez, você tem que oferecer um produto do mesmo valor, da mesma natureza, ou um valor monetário, né, para poder substituir aí o bem que foi prejudicado. E doutor Daniel, qual que é a responsabilidade de quem vende pacotes de viagens? A responsabilidade, o Código de Defesa do Consumidor parte de um princípio que é a cadeia de consumo. O que é a cadeia de consumo? Todos aqueles que participam do negócio jurídico de uma ponta até a outra fazem parte da cadeia de consumo e, portanto, são todos responsáveis pela prestação desse serviço e pela qualidade da prestação desse serviço. Então, desde quem vende até quem executa o serviço, existe uma responsabilidade. Essa responsabilidade é chamada de responsabilidade solidária, em que todos esses entes que participam dessa cadeia são responsáveis em algum nível por ela. Por exemplo, a oferta de pacotes de viagem por uma agência, ela atrai para a agência a responsabilidade por todo o serviço, pelo transporte aéreo, pelo translado, pela hospedagem. Então, se houver no curso da execução desse serviço alguma intempérie, alguma falha, a agência de viagem é responsável, junto com quem falhou, lá na ponta. Então, se quem falhou foi a companhia aérea, seja por um overbooking, seja por um atraso ou por um extravio de bagagem, a agência que vendeu o pacote também é responsável junto com a empresa aérea. Tá? Existe um entendimento dividido no judiciário brasileiro sobre essa responsabilidade, mas o que tem prevalecido hoje é que essa responsabilidade abrange todos os entes da cadeia, de uma ponta até a outra. Entendi. Até pela proteção do consumidor, né? Porque, por exemplo, existe um portal que é muito conhecido
pelo consumidor brasileiro, né, o Booking, por exemplo, né, e a pessoa contrata essa, né, dentro dessa plataforma, que ela no registro dela ela já fala que não se responsabiliza por qualquer perda, prejuízo ou desmarcação que aconteça no hotel que é em outro país. Aí entra a questão da legislação. Mas a publicidade foi feita aqui no Brasil, a compra foi feita aqui no Brasil. Quando você faz o contrato ali, que a compra efetivamente é no portal brasileiro, né, o site, então, assim, na minha visão como operador do direito, ela é responsável sim solidariamente. Não tem como ela colocar aquilo nos termos dela. Representação no Brasil. Tem que ter representação aqui, mas é como tem as empresas que elas têm representação aqui já para operar. O Booking é uma delas. Então eu entendo que, como operador de direito, que ela é responsável sim. Tem essa questão dividida, né? Principalmente questões de saúde, porque é até interessante, ouvinte, que existem algumas questões, por exemplo, em países como Itália, Alemanha, que não são tão respeitadas como são respeitadas aqui, que é o órgão de vigilância sanitária. Então, assim, às vezes você chega lá no hotel e tem percevejo no hotel. E, assim, cadê a proteção, a segurança, a saúde, que é tão respeitado aqui, né? Só que aí, como o Booking, nessa questão que a gente vem desenvolvendo da cadeia de consumo, ela faz parte, ela é privilegiada e ela se for observar, o sistema de operação é todo feito dentro dela e o hotel só faz a parte final ali. Se o hotel erra e há um dano no produto, que o produto ali o oferecimento de uma acomodação, o consumidor ele tem que protestar pelos direitos dele. Ele pode voltar aqui para o Brasil, já aconteceu ações assim, e entrar no judiciário e nas plataformas que nós já bem elencamos aqui, para poder protestar pelos seus direitos. E você veja que, com relação às questões que você levantou inicialmente, e se eu desistir? Eu comprei na promoção lá e agora eu não quero mais. Aí vamos para as questões de contratos, né, doutor? As companhias costumam vender os pacotes promocionais, que é aquele valor mais baixo, você paga um pouquinho mais, você já tem mais alguns direitos. Pela teoria maior, você tem que respeitar o contrato. Se a empresa deixou claro que se você comprar aquele pacote ou aquele voo, naquele valor promocional, você não tem direito à remarcação, ressarcimento, aquilo ficou claro para você? Você aceita? Você fez um contrato. E para você anular esse contrato é muito difícil. Tem que ter uma razão muito... Só complementando, na pandemia eu consegui por conta da pandemia. Mas aí era uma questão diferente. Exato, por exemplo, você está falando que tem que ter uma questão muito forte. Isso, uma você força comprou maior. Isso, uma força maior. Você comprou esse pacote que não prevê desmarcar ou ressarcimento. Ok. Mas se for uma questão, toda regra tem exceção, se for uma questão de doença, você ficou impedido, você ia embarcar no voo e contaminar todas as pessoas que estavam ali naquele voo, não tem condições. Então, são as exceções. Mas, em regra, respeita-se o contrato. Sim. O que a gente ainda consegue fazer é rever e rediscutir cláusulas contratuais. Pode acontecer de ter cláusula nula, ou anulável, mas um contrato inteiro você não respeitar, né? Isso é um princípio contratual, né, doutor? Sim. Se quiser falar e sobre mais. o que o doutor Matias mencionou de pacotes vendidos no Brasil e cuja execução encontra um problema lá no exterior, é importante mencionar que o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação de caráter misto, ou seja, ela tem previsões de regulamentação civil, de natureza civil, de relações interpessoais, e tem previsão de crimes contra o consumidor. E um desses crimes previstos no CDC é exatamente o crime de publicidade indevida, né? Então, o artigo 69 do CDC diz o seguinte: deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa.
Ou seja, se quem oferece o serviço aqui no Brasil deixa de informar ao consumidor dados fáticos ou técnicos que podem influenciar na compra, na aquisição daquele produto ou daquele serviço, comete um crime. Então, além das relações cíveis que podem ensejar em danos morais, perdas e danos, existe um crime que pode ser cometido aí também pela omissão de informações importantes que podem levar o consumidor a enviesar a sua decisão por um lado ou por outro, para adquirir ou não adquirir aquele produto ou serviço. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de informação para o consumidor só pensa na gândula ali do supermercado, né? Mas o que o ouvinte tem que estar atento é que, mas eles estão falando, né, sobre eu ter acesso ao contrato. Eu nunca tive acesso ao contrato, que eu consumi, comprei uma passagem aérea. Olha, essas informações, elas têm que estar dispostas no site, tem que ser de uma maneira, né, não só disposta, ela tem que estar de uma maneira clara, né? O Código do Consumidor define isso, que tem que ser de uma forma clara, que não leve o consumidor ao erro. Português também, né? a Questão de linguagem. português, questão da moeda utilizada. Por exemplo, tem casos aqui no Brasil, isso aí já foi, já está pacificado também, que é a questão de preço em roupa. Tem uma loja aqui que ela é internacional aqui no Brasil, que é a Zara, que ela às vezes coloca o preço da roupa em euro, vem pra cá, chega aqui, tá em euro, tá lá, 19 euros. Aí, não, senhor, não é 19 euros, é tanto. Não, mas tá 19, eu achei que era 19 reais. A moeda Peguei porque achei que era 19 reais. Pois você vai passar 19 reais. Entendeu? O código é bem claro sobre isso mesmo. Então é interessante o ouvinte saber disso, e principalmente dessas informações nos portais, como o doutor Daniel bem colocou. Porque essa omissão de informação não é só pela omissão, é porque ela tem que ser clara. Então ele não pode nem omitir, e ainda tem que ser claro para o consumidor na hora que ele está comprando, ele saber o que está comprando. Ela não pode de modo algum ter ali alguma coisa que possa entrar nessa dubiedade, porque senão vai ser pró-consumidor. Esse aí é um outro crime previsto no artigo 67, que é fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. Então, se quem promove a publicidade sabe ou tem elementos capazes de saber que aquela publicidade não é verdadeira, comete um crime, junto com quem vai oferecer o serviço de fato. E falando sobre práticas ilegais vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, acho que a gente pode falar também sobre a venda casada, né? Porque tem casos que talvez o cliente pode contratar um seguro para adquirir uma passagem aérea, isso não é permitido, essa venda casada. A obrigatoriedade não é permitida. A oferta do serviço, ela é permitida, no entanto, a obrigatoriedade, que é muito comum, e às vezes ela é feita já de forma automática, sem que o consumidor sequer perceba que contratou, essa sim é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor e é passível de punição, né? Punição criminal, inclusive. Então, de fato, o Código de Defesa do Consumidor abomina esse tipo de prática e o consumidor precisa denunciar, porque para um consumidor, às vezes o prejuízo é muito pequeno, né? Às vezes é um seguro de R$10, R$20, mas para uma massa de consumidores isso traz um prejuízo enorme. E existe um órgão que eu acho que não foi mencionado aqui ainda, que é a Delegacia do Consumidor. Existem crimes como tratado, e esses crimes são fiscalizados e puníveis, investigados pela Delegacia do Consumidor, a DECOM, e cada estado possui a sua Delegacia do Consumidor, que precisa ser acionada nesse tipo de situação. E temos também a questão do no-show, né? Que cancelam automaticamente a passagem de volta se eu não comparecer na de ida. Isso daí é permitido? Porque você compra a ida e volta. Sim. E aí você não vai. Então, subentende-se que você não vai voltar, né? E aí você precisa, mais uma vez, informar. No momento, porque acontece às vezes de você até ir ao aeroporto, mas você chegou tarde, o voo já está fechado. É uma questão de, mas abre. Não, não é só abrir. Tem todo um procedimento que a aeronave tem que seguir até fechar a porta. Então, estejam no horário, estejam atentos ao horário, todas essas questões. Agora, se acontecer, você tem que informar, porque
você pode ir em outro voo e utilizar sua passagem de volta, seu bilhete de volta. Não é para ser necessariamente um problema. Agora, se você não informa, como é que você vai exigir que seu lugar esteja reservado se a empresa não sabe que você foi? Vamos dizer assim, né, de uma forma grosseira. É uma questão de informação. Entendi. O que o consumidor tem que estar atento é o seguinte, se ele informar a empresa porque assim, sem aviso prévio, aí gera uma multa um pouco maior. Até porque as multas também que as empresas aéreas têm praticado, algumas estão sendo discutidas judicialmente, inclusive, porque temos que passam chega a 95% da passagem alguma das vezes. Sim, né? Questão da multa. Então, assim, existe essa discussão do caráter abusivo da multa, mas em via de regra, tem uma taxa que você pode tentar pagar essa taxa e negociar, reutilizar sua outra passagem ou cancelar tudo e comprar uma outra passagem, né? Observando de como você comprou. Isso. Se você comprou naqueles promocionais que está lá claro que não tem reembolso, aí fica complicado. Mas se tiver... Mas é interessante entrar em contato com a companhia Sim, aérea, às né? vezes dá certo, às vezes consegue. E em caso de ônibus também é a mesma coisa. Tem a taxa também, a pessoa, ela não é totalmente perdida também não. Ela também pode ser utilizada uma porcentagem para poder comprar uma outra passagem. E aí não vai ter essa questão de no-show não. Lá é ida e volta, mas são passagens diferentes. Se você não utilizou a de volta, você pode utilizar lá na de rodoviária. Perfeito. Agora são 4h51 pelo horário de Brasília. Antes de irmos para as nossas considerações finais aqui com os nossos convidados de hoje, vamos para os destaques do Jornal da Justiça, que começa às 18 horas na TV Justiça e também na Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal decide que contas estaduais podem ser julgadas sem parecer prévio em caso de atraso excessivo. Combate à corrupção. Tribunais de todo o país têm 8 meses para julgar mais de 30 mil processos de improbidade administrativa. Justiça Federal autoriza o porte de arma de fogo para auditores fiscais do trabalho para defesa pessoal dentro e fora do serviço. STJ confirma que não houve irregularidade na implantação da escola do Teatro Bolshoi em Santa Catarina. Nova lei vai facilitar a mudança de nomes constrangedores nos cartórios de registro civil. E ainda, reportagem mostra como o Sistema de Busca Ativa Nacional do CNJ tem incentivado os processos de adoção tardia no país. Portanto, o Jornal da Justiça começa daqui a pouco, às 18 horas, aqui na Rádio Justiça e também na TV Justiça. Bom, temos os minutos finais aqui. Eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês aqui na Rádio Justiça. Queria que o Dr. Matias Ribeiro falasse um pouco sobre o que os ouvintes poderiam fazer, assim, quais são os conselhos que o senhor daria para os consumidores prestarem atenção na hora de escolher uma passagem aérea, comprar um pacote de viagem. Olha, eu queria, agradecimento, né? Eu queria agradecer ao convite, agradecer você, agradecer aos doutores da mesa, doutora Isa, doutor Daniel, doutora Patrícia. A Ana Cláudia também, né? Ao Neto Silva, sempre está aí. Agradecer pela oportunidade de estar aqui falando. Eu me senti aqui num time, cada um foi complementando ao outro, achei bem bacana, foi um debate bastante legal. E falar para o ouvinte, você sempre está antenado com as informações e principalmente não se sinta envergonhado. Acho que o problema da pessoa que é lesada é porque às vezes ela sofre um golpe ou uma fraude e ela se sente envergonhada por sofrer um golpe ou uma fraude. Ela se acha menos inteligente ou não acha que tem capacidade por N motivos, né? Seja alguma construção dela de vida ou alguma coisa do tipo, mas ela saiba que sua informação é primordial para que às vezes outro não caia no mesmo golpe que você. E você ter caído no golpe não deixa você menos ou mais inteligente que ninguém. O nome por si só diz, é uma fraude ao golpe, a pessoa se utilizou às vezes de alguma artimanha para poder te ludibriar, então não tenha receio de reclamar, não tenha receio de ir atrás, de negociar com o fornecedor, de tentar ver os seus direitos e principalmente de se manter informado nos canais que você mais escuta, né? Principalmente aqui na TV Justiça, que aqui a gente vai sempre trazer informação de qualidade. Obrigado mais uma vez. Tá certo, doutor Matias Ribeiro, ele que é advogado especialista em Direito Civil, pós-graduado em Direito Imobiliário e também presidente da UAB do Distrito Federal, subseção do Guará.
Doutora Patrícia, além de vergonha, a pessoa também acha que é muita burocracia ir atrás dos meus direitos. Vamos esquecer isso, né? Vamos esquecer isso, né? Vamos facilitar, vamos rir que é melhor. Não tenha vergonha, né? Acho que a gente tem que mudar essa visão. Quem tem que ter vergonha é quem aplica golpe, quem está devendo na praça, não é isso? Isso é que está errado. O que é errado e o que é certo é certo. Busque seus direitos. Ouça a Rádio Justiça para estar bem informado. Leia mais, se informe. Não acredite em qualquer coisa que você vê nas redes sociais. Tenha um filtro. Pergunte. Toda pergunta é relevante. Acho que é isso. E eu aproveito para agradecer os ouvintes, os colegas que estavam aqui conosco, o nosso querido ali. Obrigada a você, foi maravilhosa a sua condução. Obrigada. E é isso. Boa tarde a todos e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, doutora Patrícia Turi, advogada e administradora, especialista em soluções jurídicas estratégicas e abordagem multiportas, também pós-graduada em responsabilidade civil, direito do consumidor e contratos em gestão pública. Também agradecemos a doutora Isa Ranieri. Obrigada pela participação, pela contribuição aqui na Rádio Justiça. Muito obrigada, foi um prazer passar essa tarde com vocês, falar de assuntos tão relevantes, tão importantes. E eu espero que os nossos ouvintes tenham aprendido bastante com o nosso debate aqui, que foi muito interessante. Eu reforço alguns cuidados, né, sobre a segurança para que você não caia em golpe. Tente utilizar sempre um cartão virtual para fazer suas compras na internet. É algo assim muito inovador, que realmente tem ajudado muito. Quando você for fazer um Pix, confirma o nome na chave, né, o nomezinho. Enfim, são cuidados pequenos que podem nos ajudar bastante aí. E muito obrigada, Ariana, por tudo. Obrigada mesmo pela oportunidade e muito sucesso para todos nós aí na nossa trajetória. Até a próxima oportunidade. Doutora Isa Ranieri, advogada especialista em Direito Civil, Processo Civil e Direito do Consumidor, presidente da Comissão de Processo Civil da OAB do Guará, do Distrito Federal. Obrigada também ao doutor Daniel Roriz, que é advogado especialista em Direito Material e Processual Civil, conselheiro da OAB do Distrito Federal. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Obrigado, Ariana. Quero agradecer aos colegas que abrilhantaram a nossa conversa. Como o doutor Matias disse, foi como um time. Obrigado, doutor Matias, doutora Patrícia, doutora Isa. É sempre um prazer estar aqui, contribuir com esse debate, contribuir com a informação ao nosso ouvinte. Obrigado a você que nos ouviu, que acompanhou e nos permitiu participar um pouquinho da sua tarde. Obrigado ao Neto e obrigado especialmente a você, Ariana, pela recepção e pela condução da nossa conversa. Obrigada, até a próxima oportunidade. Bom, agora são 4h58 e esse foi mais um Justiça na Tarde aqui na Rádio Justiça. Eu sou Ariana Fonseca e agradeço a sua companhia e audiência. A produção do nosso programa foi de Ana Cláudia Possati, os trabalhos técnicos de Neto Silva e coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Até a próxima. Rádio Justiça 104,7 FM. Sintonize seus direitos. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.